Imagine-se em uma colina verdejante da Galileia, há mais de 2000 anos. O sol brilha suavemente, uma brisa fresca acaricia seu rosto, e à sua frente está um homem que não é um rei poderoso nem um renomado filósofo. Ele é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, prestes a pronunciar um discurso que transformará a história, o Sermão da Montanha. O que torna esse sermão tão especial? Porque, depois de tantos séculos, suas palavras ainda ecoam com tanta força. Nos próximos momentos, vamos mergulhar nos ensinamentos que desafiaram impérios, tocaram corações e continuam sendo tão revolucionários hoje quanto no dia em que foram ditos. Jesus começa com as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5 versículo 3. Pobreza de espírito não significa fraqueza, mas sim reconhecer que precisamos de Deus. O mundo nos ensina que felicidade vem da autossuficiência, mas Jesus nos mostra que a verdadeira plenitude está na humildade e na dependência do Pai. Ele continua: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus capítulo 5 versículo 4. Em uma sociedade que nos pressiona a esconder nossas dores e seguir em frente rapidamente, Jesus nos lembra que Deus vê nossas lágrimas e nos consola. O sofrimento não é o fim da história, é o começo de uma cura profunda. Outro ensinamento desafiador. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus capítulo 5 versículo 5. Vivemos em um mundo que exalta os fortes e ambiciosos, mas Jesus ensina que a verdadeira força está no autocontrole e na mansidão. Não é ser passivo, mas escolher responder ao mal com bondade. E então, a frase que desafia a nossa compreensão de justiça. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, e não resistais ao que é mal, mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Mateus capítulo 5 versículos de 38 a 39. Jesus não está incentivando fraqueza, mas rompendo o ciclo da vingança. Ele nos convida a uma atitude radical de amor e perdão, algo que continua a desafiar nossa cultura até hoje. O ápice desse chamado vem quando ele diz: Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus capítulo 5 versículo 44. Amar aqueles que nos amam é fácil, mas amar os inimigos? Isso é sobrenatural. E é exatamente esse tipo de amor que pode transformar o mundo. Além disso, Jesus aborda algo que aflige a todos, a ansiedade. Ele nos lembra que Deus cuida das aves do céu e veste os lírios do campo com beleza inigualável. Se Ele cuida dessas pequenas coisas, quanto mais não cuidará de nós? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6 versículo 33. O Sermão da Montanha não é apenas um discurso antigo, mas um convite a viver de uma maneira completamente nova, uma revolução do coração. Suas palavras continuam sendo luz em meio à escuridão, trazendo esperança, paz e propósito. Que possamos não apenas ouvir esses ensinamentos, mas vivê-los diariamente. Pois onde estiver nosso tesouro, ali também estará nosso coração. Mateus capítulo 6 versículo 21 diz: Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Jesus ensina que o que valorizamos molda quem somos. Nossas prioridades não afetam apenas nossas ações, mas definem nosso caráter. Em seguida, ele faz um desafio profundo. Ninguém pode servir a dois senhores. Pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus capítulo 6 versículo 24. Jesus não está dizendo que o dinheiro é mau, mas alerta que a obsessão por riquezas pode dominar nossas vidas. Quando o dinheiro se torna nossa prioridade, ele molda nossas escolhas e nos afasta de Deus. Agora, chegamos a uma das partes mais conhecidas do Sermão da Montanha e na oração do Pai Nosso. Jesus nos ensina: Vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus capítulo 6 versículo 9. Pare e reflita, chamar Deus de Pai era revolucionário naquela época. Ele era visto como distante, mas Jesus nos ensina a nos aproximarmos dele com intimidade e confiança. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus capítulo 6 versículo 10. Essa frase não é apenas uma bela expressão, é um compromisso radical, significa desejar que a vontade de Deus prevaleça em nossa vida e no mundo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mateus capítulo 6 versículo 11. Veja que Jesus diz, pão nosso, e não meu pão. Isso nos lembra que fazemos parte de uma comunidade. Além disso,
ele nos encoraja a confiar em Deus diariamente, em vez de viver ansiosos acumulando bens. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Mateus capítulo 6 versículo 12. Essa parte é desafiadora. Jesus liga o perdão que recebemos ao perdão que oferecemos. Se queremos a misericórdia de Deus, devemos estar dispostos a perdoar os outros. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus capítulo 6 versículo 13. Jesus reconhece que enfrentamos tentações e desafios. Ele nos ensina a pedir proteção e força para resistirmos ao mal. Essa oração é simples, mas profunda. Ela abrange todos os aspectos da vida e nos ensina tanto a orar quanto a viver. Agora, Jesus aborda um tema que todos enfrentamos, a preocupação. Portanto, eu lhes digo, e não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Mateus capítulo 6 versículo 25. Vivemos em um mundo cheio de preocupações, mas Jesus nos desafia a confiar em Deus. Ele não está dizendo para sermos irresponsáveis, mas para não deixarmos a ansiedade nos dominar. Ele usa a natureza como exemplo. Observem as aves do céu, e não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Mateus capítulo 6 versículo 26. Já viu um pássaro tendo um ataque de pânico sobre onde encontrar comida? Não. Eles simplesmente confiam e buscam o alimento. Jesus quer que tenhamos essa mesma confiança em Deus. Ele continua. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Mateus capítulo 6 versículos de 28 a 29. Se Deus cuida das flores, Ele cuidará de nós. Então, Jesus conclui. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus capítulo 6 versículo 33. Colocar Deus em primeiro lugar não significa que não teremos desafios, mas que podemos confiar que Ele cuidará de nossas necessidades. Jesus encerra o Sermão da Montanha com uma ilustração poderosa. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mateus capítulo 7 versículo 24 a 25. Viver de acordo com os ensinamentos de Jesus nos dá estabilidade para enfrentar as dificuldades da vida. Mas ele também alerta. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Mateus capítulo 7 versículo de 26 a 27. A tempestade chega para todos. A diferença está em onde escolhemos construir nossa vida, sobre a rocha da palavra de Deus ou sobre a areia das ilusões do mundo. O Sermão da Montanha é um convite a uma nova forma de viver. Jesus nos chama para uma revolução do coração, desafiando os valores do mundo. O mundo diz olho por olho, Jesus diz ofereça a outra face. O mundo diz ame seus amigos e odeie seus inimigos, Jesus diz ame seus inimigos. O mundo diz acumule riquezas, Jesus diz ajunte tesouros no céu. Seguir Jesus não é fácil. Requer renúncia, fé e coragem para nadar contra a corrente. Mas ele promete que esse caminho leva à vida verdadeira. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e muitos entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Mateus capítulo 7 versículos de 13 a 14. O Sermão da Montanha não é apenas um conjunto de regras morais, mas um convite a uma transformação radical. Jesus nos chama a viver de uma maneira que reflete o caráter de Deus, sendo sal e luz neste mundo. Então, a pergunta final é: em como vamos aplicar esses ensinamentos no nosso dia a dia? Ao invés de retribuir o mal com o mal, podemos responder com bondade. Em vez de julgar, podemos olhar para os outros com empatia. Em vez de nos preocuparmos com o futuro,